sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Eu queria apresentar todos nós conhecemos, é amigo de todos nós. Então, o Walter, foi um prazer imenso quando em Cascavel fez aquela fala inicial lá, foi tão bacana, foi gostoso, foi a primeira oportunidade que eu tive assim, de ouvir você falando com mais longo, e eu gostei bastante daquela manhã em Cascavel. Tá? É uma pessoa com toda a experiência como advogado, tem uma boa oratória, mas mais do que isso, tem uma preocupação e reina no coração a vontade de transformar essas realidades. Tá aí na frente do nosso regional, tá? Trabalhou com a Polícia Federal, né, Walter? Tá, durante um tempo. Foram anos, né? Quantos anos? 4 anos na Justiça Federal. Justiça Federal. E então convidamos você para coordenar a noite aí, fazendo a noite com você, tá? Joia. Bom, muito obrigado, Beto, pelas palavras aí elogiosas, né? E eu sempre falo também que foi assim uma chamada de responsabilidade que eu não esperava à época, né, de assumir a presidência do Sul 2, mas a gente sabe que nada acontece por acaso. Acredito que foi necessário e, para mim, está sendo assim, a gente sabe, desgastante, né, mas muito prazeroso de poder ter contato com várias pessoas, né, alguns já de longa caminhada, que nem Paulo, Clodoaldo e tal, mas outros, né, a gente tem visto aqui, todos, Beto, sabe, o Iaçu, eu vejo o quanto ele se desdobra para trabalhar, sabe, o Paulo Conte agora também assumindo a província, o Heraldo, né, o Alceu conhecia pouco, o Ciro, Edson, lá de Londrina, e a gente vê como tem gente boa e bem intencionada e com disposição para trabalhar. E é isso que a gente quer justamente encerrando esse eixo agora, tá? O terceiro eixo, e justamente falando aí da espiritualidade da missão, né? Dessa necessidade da gente ter essa espiritualidade encarnada para poder desenvolver. Eu não sou muito de ficar, quem já teve não vou dar o nome nem de aula para esse encontro nosso, em outros encontros, não tenho a pretensão de chamar de uma aula, mas de um encontro. Eu não costumo passar muito texto, até vou passar para vocês o material depois. Eu gosto mais de trabalhar com algumas imagens e mais falando mesmo e trocando experiências aí, caso vocês queiram perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Mas eu ia pedir para o Iaçu, se você puder, seja bem-vindo, Ciro. Iaçu, se você puder colocar a primeira imagem que tem ali, só contextualizando o que nós vamos falar. Você consegue abrir no modo exibição? Só um minutinho, só. Isso. Aí? Então, nesse terceiro módulo, a gente falando da espiritualidade, da missão. E aí eu queria só contextualizar um pouco para a gente entender como é que nós estamos caminhando nesse curso, né? Nessa formação aí dos multiplicadores. Então, gostei, inclusive, muito das falas do Alceu, da oração dele, falando do profetismo, essa coragem que nós temos que ter como cristãos de abraçar a causa de Cristo, né? E, para isso, a gente tem que beber na fonte, a gente tem que se fortificar, nós temos que estudar e nos entender e entender a nossa própria religião, a nossa espiritualidade. Então, esse tema de hoje, espiritualidade da missão, chamados à santidade para evangelizar o mundo com o espírito no mundo. Ele está dentro do contexto daquilo que a gente já acompanhou nas aulas anteriores, dentro desse módulo e, claro, dentro dos outros 2 eixos,
tá? Então, nesse contexto, nós acompanhamos das aulas anteriores, entender a questão da espiritualidade de uma forma encarnada, libertadora, e que nos alimente. O entendimento tem que ser de nutrir o espírito, e não apenas de decorar fórmulas, conceitos, entender o porquê, mas sim de vivenciar isso na caminhada. Então, isso tem que nos entender um pouco mais a nossa espiritualidade, a gente conseguir se abastecer dela, se alimentar, né, resgatando aquilo que se fala, né, daquela mistagogia, né, da Eucaristia, das orações tradicionais da igreja, dos ritos da igreja, e entendendo, né, esse termo mistagogia, que vem a ser, na verdade, essa arte, vamos dizer, de conduzir as pessoas, né, dos fiéis, para dentro de um mistério, revelando esse mistério, ou seja, de você aprofundar dentro dos mistérios da sua igreja, conseguir entender o que veio a ser esse Cristo encarnado, que a gente tanto fala, e é fácil a gente falar, mas muito difícil de não só de entender, mas principalmente de viver. Então, quando a gente fala assim em mistagogia, né, da igreja, da Eucaristia, dos ritos, é você realmente conseguir aprofundar e conseguir saber efetivamente o que cada símbolo daquele representa, de verdade, entender. Às vezes você está numa celebração, numa missa, é meio que de corpo presente, você não está vivendo aquilo, tá? Então, nesse módulo agora, da espiritualidade, é de você tentar fazer esse resgate e aprofundamento. Então, na aula de abertura desse módulo, né, nós tivemos ali a oração do povo de Deus em relação ao sagrado e aos livros sapienciais, né, e também a sua atualidade, na verdade, né, com o que nós vivemos hoje. Na segunda aula, a gente viu a questão de uma espiritualidade cristã, aquela espiritualidade encarnada, trinitária, mas também popular. A espiritualidade de comunhão, essa de vida em comunidade, porque a gente, né, somos das cavernas, a gente não vai ficar isolado numa caverna lá, meditando, não, a nossa vida é em comunidade, entendendo o termo comunidade, né, que é uma comum unidade, né? A gente sempre fala, né? Nós temos, mesmo na diversidade de pensamentos, de dons, de entendimentos, nós temos que ter uma unidade. E essa espiritualidade, ela tem que levar a essa comum unidade, embora com pensamentos diferentes, às vezes aparentemente conflitantes, e eu digo aparente, porque quando você aprofunda, você vê que não existe contradição. Tá? Então, e agora, na última aula, né, que a gente teve lá com a Eva, tratando de uma espiritualidade com Cristo, uma relação direta com Cristo, como um modelo acessível de plenitude e de maturidade humana. E a gente vai falar logo na sequência disso, é justamente isso. Um convívio direto com Cristo, intimidade com Cristo, e tendo ele como o grande modelo, a grande referência. Então, uma espiritualidade do seguimento de Jesus. E que Cristo também ele nos é apresentado como um modelo de prática, que é o que a gente quer praticar justamente, é viver como Cristo, né? Naquela música do Padre Zezinho lá, né? Amar como Jesus amou, sonhar como ele sonhou, viver como ele viveu. E é isso que a gente busca, entendendo um pouco mais e aprofundando mais um pouco na espiritualidade. E hoje é o momento da gente refletir sobre a espiritualidade da nossa missão. Como é que nós vamos caminhar e exercer esse protagonismo nosso, que o documento 105 fala tanto, do protagonismo laical, como é que nós vamos trabalhar isso com espiritualidade. E eu sempre observo, a hora que a gente esquecer a espiritualidade, a conexão com Cristo, nós deixamos de ser igreja e passamos a ser uma ONG. Passamos a ser tarefeiros. Passamos a ser, os ativistas. Então, nós não podemos ser ativistas, nós temos que ser cristãos protagonistas na amplitude da palavra. Tá? E a gente vai tratar hoje a partir de 2 documentos, né? Que é da exortação apostólica Evangelho Gáudio,
da alegria do Evangelho, e também na vida embasada, né, na Gaudete et Exsultate, né, onde o Papa Francisco ele nos alerta, inclusive, para os perigos que nós temos, alguns perigos, né, ele cita 2 perigos ali, que é o do pelagianismo e do gnosticismo, né, e finalmente a gente vai se preparar, então, aí para o retiro do final desse módulo, né? Você pode passar para a próxima. Então, está aqui a imagem, né? São as orientações espirituais para a missão, né? Uma necessária revisão de vida e a santidade no mundo atual. Pode passar para a próxima. Isso. Então, aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, as matérias que nós já tivemos, né? A aula 1, 2, 3, nós estamos na 4, tratando, então, aqui da orientação espiritual para a missão, a partir do Evangelho Gáudio, né? Capítulo 5, número 259 a 283. Tá? Esse número aqui não é a página, tá? Isso aqui é o cânon, né? Então, é o parágrafo. Procurando o parágrafo 259 a 2983, uma revisão de vida que da Gaudete et Exsultate, que é no capítulo 2, do número 35 ao 62, e falando da santidade no mundo atual, o mesmo documento, Gaudete Exsultate, 110 a 157, tá bom? Então, vamos entrar, pode passar para o próximo já? Qual que é o objetivo geral desse nosso módulo? É justamente alimentar uma espiritualidade e uma mística encarnadas e libertadoras, que contribuam para uma resposta efetiva às exigências da missão na sua diversidade e multiplicidade de desafios cotidianos que os interpelam os cristãos leigos e leigas. Veja só, encarnada, mística e libertadora, porque o que a gente vê, infelizmente, a gente vai tratar isso na sequência, é que às vezes nós ficamos presos a preconceitos, a subjetividade, às vezes, e achando que nós somos melhores do que os outros, nós entendemos melhor do que os outros estão errados, e a gente está certo. Então, vamos passar, pode passar para a próxima imagem? Então, a gente vai tratar, a partir, então, do Evangelho Gáudio, a alegria do Evangelho, tá? Eu vou fazer uma inversãozinha aqui. Desce um pouco mais na próxima. Isso. Vamos inverter um pouco, porque eu quero chamar a atenção, a gente falando aqui desse documento, da exortação apostólica, Gaudete et Exsultate, a gente vai falar lá de uma revisão da vida, né? E chamando a atenção é o seguinte, logo no primeiro parágrafo, né, ele dá uma cutucada a fundo em todos nós. Ele fala o seguinte: não tenhais medo da santidade. Nós achamos que a santidade não é para nós. A santidade é para todos. Aliás, a nossa missão aqui é justamente nos santificarmos. Essa é a nossa grande missão. Em razão disso, todas as nossas atividades têm que nos levar à santificação. O casamento tem que nos levar a se santificar. Nós temos que santificar nossas esposas, as esposas têm que santificar o seu marido no casamento. Tá? O nosso trabalho tem que levar à nossa santificação. As nossas atividades na sociedade têm que levar à nossa santificação. Tá? E é aquela história, a gente não vai te retirar forças, nem vida e nem alegria se eu me dedicar a ser santo. Muito pelo contrário. É justamente a busca da santificação é que vai levar você a ter mais vida e mais alegria. E é isso que fala, inclusive, os primeiros parágrafos da exortação apostólica, que a gente tem esse receio, fala, não, vou virar um beato. Não, nós temos a nossa espiritualidade, o que a gente não pode fazer é querer, vou usar um termo bem chulo aqui, querer imitar o padre. A gente, às vezes, vê alguns cristãos católicos querendo imitar o padre. Tá? Aí fica feio.
Aí fica horrível, na verdade, porque a gente vai ser, na verdade, sabe, cara, é uma chacota, na verdade. Tá? Yassu, eu ia cronometrar aqui e eu esqueci de cronometrar, tá? Então, você me dá um toque, a hora que faltar aí uns 5 minutos, tá? Para a gente poder, eu não atropelar aqui e deixar as coisas para trás, pode ser? Desculpa, era para ter cronometrado e não cronometrei, tá? Então, não tenhamos medo de apontar para o alto, de ir para o alto, de buscar as coisas de Deus, de nos libertar. A gente não tem que ter medo de se deixar guiar pelo Espírito. O Espírito, ele não vai arrombar a porta, ele não vai meter o pé na porta e falar, vou entrar na sua casa. Não, nós temos que abrir o nosso Espírito, sem receios, tá? Mas sabendo que ele cobra. Por quê? Porque o Espírito, quando age na gente, ele dá uma coisa que é terrível, e eu falo às vezes o seguinte, cara, eu queria ser totalmente ignorante. Porque quando o Espírito te abre a cabeça, você começa a ver as coisas erradas. Você começa a ver e saber o que você tem que fazer, e isso é terrível. Porque você fala, cara, eu tenho que encarar isso. Nós temos que encarar os nossos medos, os nossos pecados e as desigualdades que existem no mundo. Então, nós temos que nos abrir ao Espírito Santo. Mas cuidado. Aí vem o primeiro cuidado que o Papa Francisco fala, que é do gnosticismo. Que é o quê? É você se espiritualizar de tal forma que você se feche em torno de si ou de um pequeno núcleo. A gente, infelizmente, vê isso em alguns grupos que surgem, sabe? E que, daqui a pouco, eles começam a criar uma comunidade fechada. E eles passam a ser autorreferenciais. Só eles estão certos. Nós vamos para o céu, o outro não vão. Aí a gente começa com algumas práticas que são excludentes. Começa a separar as coisas, sabe? A gente vê um movimento agora naquele ritualismo. A gente vê alguns segmentos da igreja querendo voltar a celebrar a missa em latim. Sabe? Algumas coisas assim que não... nós temos que combater esse gnosticismo, que, na verdade, é aquela história, né? É um subjetivismo, essa racionalização de uma fé que ela é estéril, porque ela é sem obras, porque você se volta para si. O gnosticismo é isso, é você ficar assim muito preocupado com a formalidade, com os ritos, com a sua pequena comunidade, e esquece que aquilo é um detalhe dentro da coisa, sabe? Esse dia a gente estava vendo o pessoal criticar lá, e eu acho que o terço é fantástico. Conversa com Maria é fantástico, a nossa mãe, sabe? Mas há pessoas que se resumem, sabe? A chegar, você durante a missa está lá sendo celebrada e a pessoa rezando o terço. Gente, você está perdendo o melhor da festa. Você está perdendo o melhor da festa. Você não está entendendo nada do que está acontecendo ali, porque é o ápice da nossa fé, é a celebração eucarística. Se você está rezando o terço, por exemplo, você está esquecendo do que está acontecendo no teu entorno. Aliás, ali existe a comunhão dos santos, de todos, inclusive daqueles que já faleceram, mas que estão em comunhão conosco. Então, essa racionalização, muitas vezes, que nós fazemos, que é o gnosticismo, isso é um perigo muito grande. A gente se fecha em pequenas comunidades, fecha-se em pequenos grupos e passamos a ser os melhores. Só que aí a gente tem que se diferenciar de alguma forma. Então, começamos a usar uns trajes que não são muito usuais, começamos a nos portar de forma diferente, porque para mostrar que somos diferentes. Então, a gente tem que ter uma atenção. A gente não estou me referindo aqui naqueles racionalistas que são favoráveis, porque o racionalismo é você entender as coisas, mas não você, nessa razão excludente, de falar, eu tenho razão e a gente vê isso hoje dentro da igreja com muita facilidade. Nessa polarização que está acontecendo, a gente vê isso. As pessoas chegam ao ponto de criticar o Papa. Opa, calma aí, meu amigo. Eu acho que alguma coisa está equivocada. Se você quer ser, desculpa,
mais cristão do que o Papa, mais católico do que o Papa, alguma coisa está errado. Será que você não está pisando na bola? Sabe? E aí, quando você entra nesse gnosticismo, e você vira senhor da razão, quando você tem razão, você pode fazer o quê? Julgar. E também condenar. Por quê? Porque você é o senhor da razão. Então, com frequência, a gente vê essa perigosa confusão, né? De julgar, porque a gente sabe que naquela lógica, nós já somos santos, a gente já é perfeito, nós somos melhores do que os outros, né? O próprio São João Paulo II, ele advertia, falando, inclusive, desse certo sentimento de superioridade, né? Que a gente tem com relação aos outros. Nossa, sou presidente do Conselho de Leigos, sou melhor do que os outros. Melhor em quê? Em quê? Por estar numa obrigação de cumprir essa obrigação que você assumiu, você é melhor? Muito pelo contrário. Então, não caiamos, sabe, nessa vaidade de achar que porque nós estudamos mais, nós nos aprofundamos mais e que a gente é melhor do que alguém. Esse é o primeiro grande pecado que a gente pode cair. Esse gnosticismo que dá lugar, inclusive, que é uma antiga heresia, né? Que está presente conosco hoje, infelizmente, com o passar do tempo. Muitos, né, que começaram a reconhecer que não é o conhecimento em si que nos torna melhores, ou que nos torna santos. O que nos torna melhor, que nos torna santo, é você viver aquilo que Cristo passou para nós. A fraternidade, sabe, o amor ao próximo, o esvaziamento daqueles sentimentos de pertença, de dono, de egoísmo. Saber a lei só te traz obrigações, mas não te traz nada além disso. Tá? Você não é melhor, muito pelo contrário. Se você, sei o cara, então todo mundo tem que me respeitar, sou melhor que os outros. Esse é um grande risco que nós tomamos. Então, nós temos que ter a humildade de saber que quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento da fé, simplesmente nós aumentamos a nossa responsabilidade de corresponder a Cristo por aquilo que a gente sabe. Então, é um grande receio, por isso que a gente fala, quando a gente vai estudar e se aprofundar, você está aumentando a sua responsabilidade com Cristo e com o seu semelhante, com a sociedade, com as pessoas que estão no seu entorno. Porque, como eu estava falando antes, é até bom quando você é cego, porque quando você não enxerga as mazelas que existem no seu entorno, a miséria que vive no seu entorno, pessoas passando dificuldades, você vive num outro mundo onde você não tem sofrimento, porque a sua consciência está cauterizada. Você não sabe do que está acontecendo, você fica alheio. Isso é um grande perigo. A gente se aliar, né, se tornar alheio e entender o seguinte, se eu estou bem, tudo está bem. Isso é um grande equívoco. E a gente ouvia muito isso. Tá? Mas eu estou bem. Calma aí, você está bem e o restinho do planeta está sofrendo. Não, eu estou bem porque eu penso igual esse cara que está no poder hoje aí. Tudo bem, as pessoas estão morrendo por falta de vacina, não sei o quê, em fila, aquela coisa toda, mas eu estou bem. Eu já tomei a minha dose de vacina, eu estou tranquilo. Não está nada bem, não está nada tranquilo. Então, não caiamos nessa tentação de nos fechar nessa espiritualidade individual, sem pensar no coletivo, e criando, às vezes, um pequeno grupo, que é o suprassumo dentro da igreja, e eu sou melhor do que os outros. Esse é o primeiro medo, né? Primeira advertência que o Papa Francisco faz. E o segundo é o pelagianismo, que é um grande equívoco. Veja só, o que vem a ser o pelagianismo? Eu me recordo, inclusive, que lá no estudo 107, que virou o documento 105, existiam algumas expressões, e uma delas era o pelagianismo autorreferencial. Eu falava, nossa, é um termo profundo, né? E muitas vezes você não tem entendimento do que vem a ser esse pelagianismo,
né? Essa autorreferencialidade. Esse termo do pelagianismo que eles falam, eles se reportam a Pelágio, que foi, na verdade, um monge, tá? Lá no princípio da igreja, e que ele, na verdade, era uma heresia o que ele pensava. Hoje em dia, trata-se como sendo uma heresia, que era o seguinte, que nós nos salvamos pelo próprio nosso próprio mérito. Que Cristo só deu o caminho, cumpre a nós andar, então, pelos nossos méritos, nós conseguimos nos santificar e ganhar a vida eterna, e aquela coisa toda, e nós sabemos que não é isso. Não é isso. Por quê? Porque, meu amigo, se a gente for depender da gente, de nós mesmos, dos nossos instintos, daquilo que nós temos dentro de nós estamos ferrados. É pela misericórdia de Deus, cara, que a gente não fez muita coisa errada. Eu sempre digo o seguinte, cara, quando você vê alguém numa desgraça, sujeito que cometeu uma atrocidade, aconteceu alguma coisa na vida dele, sabe, sei lá, o cara descobriu lá uma infidelidade conjugal, o cara foi lá, sei lá, cara, cometeu uma desgraça, matou a esposa e tudo mais, e aí você olha e fala, cara, eu sou bom, né, porque eu venci isso, né, de repente eu vivi uma situação dessa, mas olha, não, bicho, você só não cometeu uma cagada igual a essa, por misericórdia de Deus, cara. Você só não é bandido por misericórdia de Deus, porque os seus instintos, os nossos instintos nos levam a isso. E tem uma passagem lá em Romanos que eu sempre gosto de citar, tá? E cada Bíblia traz uma forma escrita, né? E eu vou ler para vocês aqui, tá? Fala o seguinte, Paulo falando, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero. Vou fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. É o que a gente chama de pecado. Que a gente já nasce com o pecado, né? Com essa predisposição, que é o pecado. Me fugiu o nome, desculpa, daqui a pouco eu lembro. Tá? Que você já nasceu com essa inclinação para o mal. Santo Agostinho se debruça muito em cima disso, dessa discussão, porque a gente tem essa tendência. Nós temos a tendência de fazer o errado, sabe? É o pecado original. O pecado original. Nós temos ele, e com o batismo, onde nós somos imersos na graça de Deus, a partir daí, a gente tem condição de vencer esse pecado que é original e que está encarnado nosso. E não é por culpa nossa. Nós nascemos como herança. Isso é uma herança nossa, mas que nós vamos carregar a vida inteira. E o que nos faz não desandar é a misericórdia de Deus e não as nossas forças, né, como alguns pensavam. E tem, inclusive, um movimento que eles falam de neopelagianismo, sabe? Que é um pelagianismo, assim, light. Né? Agora, né, quer dizer, não é bem assim também, né, que a gente salva pelas próprias forças, né? Não, Cristo veio, sabe? Ele mostrou o caminho, ele veio aqui, né, para a salvação de todo mundo, não sei o quê, tal. Mas é assim, ele nos inspira, a gente se inspira nele, sabe? Esse semi-pelagianismo, né? Então, tentando, assim, diminuir a coisa. Esse é um problema. Isso é muito sério para nós, sabe? É a gente achar que a gente é o rei da cocada preta. E não é, gente. Não é. A gente faz lambança uma atrás da outra. Já a Bíblia mesmo fala, né? Cristo mesmo falava que o homem justo, ou seja, o homem santo, ele peca 7 vezes por dia. O homem justo e o homem santo peca toda hora e você vai ser melhor
Por quê? Embora a gente busque a santidade, nós temos que entender que nós somos falhos e muito falhos. E quando você passa a achar que você é o cara, porque você, estou no conselho de leigos, tá? Estou lá organizando as coisas, discutindo isso, aquilo, questão do meio ambiente, sabe? Eu estou fazendo, como a gente costuma falar, né, a minha cama, né? Eu, com a minha disposição de trabalhar pela sociedade, eu estou garantindo o meu lugar no céu. Não, não. A gente não garante porque a gente faz a coisa certa. Não. A gente faz essa obrigação, sim, mas quem nos garante lá é Cristo. Só Ele. Maria, inclusive, é intercessora por nós. Hoje, reconhecida como co-redentora. Mas a redenção vem de Cristo e não dos seus atos. Às vezes, brinco com meu filho, quando ele faz alguma coisa certa, eu falo assim, filho, você fez mais do que obrigação. Então, façamos a nossa obrigação. Agora, quem nos salva é Cristo. Nenhum outro. Nenhum outro. Nossa Senhora é reconhecida hoje pela igreja como co-redentora. Mas quem nos salva é Cristo. Foi o que ele fez por nós, que ele se entregou em martírio por nós. Isso nos salva e nos redime. Agora, é claro, ele mostra o caminho, sim. Ele nos ensina. Ele nos revelou todos os mistérios que tinham que ser revelados. Ele nos revelou. Tá? Agora, é claro que nós temos que seguir. Tem uma citação, inclusive, do Santo Agostinho, que ele fala assim, que Deus nos convida, né, a pedir o que nós não podemos, ou então a dizer humildemente ao Senhor, dai-nos o que me ordenais e ordenai-me o que quiseres. A gente tem que ter essa humildade de chegar para Deus e falar assim, olha, eu sou nada. Dá o que o Senhor me quer que eu faça. E aceite isso. E é difícil a gente aceitar de verdade. A gente aceita da boca para fora. E quando vem as provações, a gente fala o quê? Nossa, eu não merecia. Olha só, eu não merecia isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é aquela história do pelagianismo. Pô, estou fazendo tudo certo para ganhar a salvação, e isso me acontece ainda. Por quê? Então, o pelagianismo, o novo pelagianismo, é muito sério. Porque nós nos colocamos simplesmente no lugar de Cristo. Nós achamos que nós somos suficientes, autossuficientes. E nós não precisamos, então, Pai, o Senhor me já deu o caminho, eu sei o que tenho que fazer, vou fazer e está tudo certo. Não, não é assim, não. Tá? Então, não caiamos nessa tentação. Esses dois são dois grandes pecados. Tá? São dois grandes pecados da gente se fechar numa pequena comunidade ou em nós mesmos, na nossa espiritualidade, achar que tudo está bom, que somos os melhores do que os outros, e olha lá, chegar a ponto de achar que a minha salvação é a partir dos meus atos. E eu me salvo sozinho, beleza, deixa eu toco aí, né? Não é assim. Não é assim. E olha só, São Paulo dizia isso. São Paulo, eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. Ele não quer, mas ele faz. E o pecado é justamente isso. Quantas e quantas vezes você acabou de fazer a lambança, o que acontece? Já vem o remorso, fala, caraca, eu não tinha que fazer isso. Você sabe que você não pode fazer, que você não deve fazer, e você vai e faz. Caramba! Se você é racional, se você entende, por que você faz? Por que esse ímpeto de fazer o que não é adequado, o que vai ferir as pessoas, que vai diminuir, que vai lesar os outros, vai lesar a tua própria alma, por que você faz? Por que você se submete a isso? Isso é o pecado original. É a disposição que nós temos de fazer o errado. E aí entra a racionalidade, mas não só a racionalidade. Porque senão a gente vai chegar ao ponto de falar assim, eu sou o cara, eu faço por conta e não preciso aí, né? Cristo está me ajudando, beleza, deve, mas deixa que eu toco o barco em frente. Está muito longe de ser isso. Tá? Então, esses
dois pecados que o Papa chama a atenção, e a gente tem que ficar esperto demais, tá? Para a gente não fazer a lambança. E dentro também da Gaudete et Exultante, fala da santidade do mundo atual. Eu vou ler para vocês aqui a introdução desse capítulo, e ele diz o seguinte: alegrai-vos e exultai-vos de Jesus, a quantos são perseguidos ou humilhados ou por causa dele. O Senhor pede tudo. O Senhor pede tudo. E, em troca, ele oferece para nós a vida verdadeira, a felicidade para a qual nós fomos criados. Olha só. Ele pede tudo. Você fala, cara, mas é muita coisa. Mas o que é que ele está dando em troca? A felicidade verdadeira. Por isso que a gente, quando nós falávamos no início lá, que nós temos, às vezes, receio, fala, cara, mas eu vou ter que ficar buscando a santidade, tanta coisa bacana para se viver, bicho. É festa, é viagem, é não sei o quê. Cara, eu vou ter que ficar me preocupado agora em ser santo, mas que coisa, bicho, é muito peso para a gente. Não. É justamente nessa busca da santidade é que você vai encontrar uma felicidade real. Eu me recordo, só para exemplificar, quando eu estava fazendo vestibular para o curso de Direito. Eu terminei a faculdade, terminei o ensino médio, fui fazer vestibular e levei um pau danado. Levei um pau danado. Aí eu falei, deixa quieto. E não estudei. Passou 6 meses, eu falei, eu vou fazer vestibular de novo. Fiz, e foi pior ainda. Aí eu falei, cara, não dá, vou ter que estudar, né, de verdade. E me debrucei de estudar, cara, e fiquei 6 meses estudando. Eu chegava a ponto de ir para a fila do cinema, eu lembro que a gente gostava de final de semana no cinema, eu levava a apostila, eu ficava lendo, enquanto não apagava a luz, eu estava com aquela apostila lendo que não besta, que não doido. Sabe, estudei que nem um camelo, rapaz, sabe, assim, varava a noite estudando, aquela coisa toda, tal. Aí fui lá, fiz vestibular, cara, teve a primeira chamada, eu não passei. Eu falei, rapaz, devo ter zerado alguma matéria, que não tinha pego o caderno nem nada, né? Fiquei tão desanimado, assim, fui lá e fiz novamente inscrição para o vestibular. Uma semana depois saiu o resultado, segunda chamada. Eu tinha passado em primeiro lugar na segunda chamada. Era 40 na primeira chamada, fiquei em 41º. E aquele ano foi um ano que, no curso de Direito, foi lá quando eu abri o curso de Medicina, naquele mês de junho não tinha Medicina, então todo mundo da Medicina fazia Direito. E aí eu disputei com o pessoal da Medicina. Só que o pessoal depois abandonou o Direito, foi embora, né? Só que o estrago já tinha sido feito, na verdade, né? Porque eu tive que disputar com esse pessoal, e o pessoal acabou abandonando o barco e largou lá, né? Então, a grande maioria dos que passaram na minha frente eram outros estudantes. Mas onde eu quero chegar? E no dia que eu fiquei sabendo que eu tinha passado no vestibular, cara, eu falei, cara, não acredito que eu passei. Me deu uma euforia tão grande. 5 minutos depois, me deu um vazio, cara. E aí? Cara, eu camelei tanto para passar naquele troço, tanto que eu estudei, e quando eu consegui, eu falei, cara, tá, e aí? Eu vou ter que estudar mais 5 anos, e aí? Então, quando a gente fica colocando a nossa felicidade nisso, e alcançar bens materiais, um posto, alguma coisa assim, a gente se frustra. Quando você busca a Cristo, nessa santidade no mundo, é ali que a gente encontra a nossa alegria. A gente vê, muitos de nós, extremamente felizes, fazendo esses trabalhos, que muitas vezes a pessoa chega para você e fala, cara, mas você perdeu o final de semana, bicho, numa reunião do Conselho de Leigos, numa assembleia, sabe? Você perdeu, né, o final de semana, bicho, indo lá visitar o pessoal lá, levar mantimento lá num bairro lá pobre, fazendo uma campanha. Cara, é ali que você sente a felicidade real. De você poder ajudar as pessoas. Então, quando nós somos chamados à santidade, primeiro, não tenhamos receio de ser santos. Não achemos que a gente está jogando a vida fora. Não, você está ganhando a sua vida. A forma como você enxerga o mundo é diferente. Você faz não porque você quer levar vantagem, você faz porque é certo. E você sabe que as pessoas estão sendo
melhoradas, tendo mais facilidades na vida, né? Uma vida mais digna a partir do que você está ajudando a fazer. Isso te dá felicidade. Isso traz felicidade real quando a gente trabalha pelo outro. Você quer melhorar a sua situação, a situação econômica? Primeira coisa, não fique pensando em você. Ajude quem você pode. Você quer melhorar a sua saúde? Vá lá no albergue ajudar, dar banho naqueles idosos, ou coisa parecida, sabe? Dar no asilo, ajudar, sabe? Aí você vai começar a melhorar a sua saúde. Enquanto a gente ficar ensimesmado, preocupado com o nosso bem-estar, nós não temos felicidade. Felicidade a gente só encontra quando a gente se esvazia. Nós precisamos, no entanto, desse impulso do Espírito Santo para a gente nos paralisar. Sabe? Essa santificação, a gente estava falando, né, a gente tentar se fechar, vou virar santo, então vou me fechar, só fazer oração, pegar o meu grupinho, e a gente estudar e tudo mais. Não. A santificação é um caminho comunitário. E eu falei uma coisa para o Dom Severino uma vez, e falei para ele o seguinte, me perdoe se eu estou falando uma heresia, mas para mim a salvação é coletiva, não é individual. Salvação é coletiva. Porque se Cristo é a cabeça da igreja, e nós somos os membros da igreja, não tem lógica de eu salvar o todo se eu deixar uma parte por lá de fora. Eu me salvar? Não, é o todo. Então, quando a gente fala em cuidar da casa comum, nós estamos cuidando de nós próprios. Porque a salvação, ela é coletiva. A gente entende errado. Não, eu vou ser santo. Sim, você vai ser santo para salvar o todo. Esse é o caminho. Sabe? Quando a gente fala, então, dessa coletividade, da comunidade, guarda, a gente tem essa tendência para o individualismo, para ser consumista, sabe? Para pensar nos nossos prazeres imediatos, né? Comer bem, beber bem, usar roupa bacana, se divertir, viajar, a gente pensa muito nisso. Tá, eu vou ter que comer mal, então? Não é isso. Mas não pode ser o objetivo da sua vida comer bem. Não pode ser o objetivo da nossa vida ter um carrão bacana. Não, você pode ter um carrão bacana, caramba. Sabe, trabalhou, conseguiu, não lesou ninguém para ganhar dinheiro. Pô, compra um carro, não tem problema nenhum. Agora não vai perder a sua vida buscando um carro novo. Aí não tem. Aí, além de tudo, é besteira, né? Além de tudo, é besteira. Tá? E ali, como é que está nosso tempo, Yasuo? Walter, uns 15 minutos, possível? 15 minutos? Tá, vamos lá. Tá. E aí, a gente falando das orientações espirituais, né? Do Evangelho Gaudium, que é uma orientação também desse módulo, né? E fala lá no começo, lá no 259, vai do 259 ao 283, tratando sobre essas orientações espirituais para a nossa missão. Tá? A gente, como evangelizador, e com espírito, né, de evangelizadores, a gente não pode ter medo da ação. Não vou fazer isso porque, sei lá, o pessoal vai achar... Não, meu amigo. Quem assume ser cristão não pode ter receio de se expor. O certo é certo, não tenha medo de se expor. Porque vão falar de mim, não sei o quê, não. Sabe, o Espírito, ele fez, né, dos apóstolos, o quê? Eles saírem lá do que estava escondido lá no Pentecostes, eles foram atrás, sabe? Aquilo deu motivação para eles. Motivação não, deu coragem. Eles tinham motivação, mas não tinham coragem de assumir. Se a gente não abre o nosso coração para Deus, para o Espírito Santo, para Ele nos fortificar e nos dar coragem, a gente vai ser aquele eterno covarde. E olha só, covardia não combina com o cristão. Cristão covarde não é cristão. Se você tem receio de fazer uma justiça, tá? De um ato de justiça, porque você tem receio do que vão falar de você, nós não somos dignos de ser chamados cristãos. Cristão jamais pode ter esse receio. Eu vou ser mal interpretado. Não. Você vai ser autêntico. Quem quiser que interprete da forma como queira interpretar. Faça o que é correto. Sabe?
Tem um termo que o pessoal usa, que são, para rotular são os pudores humanos, né? Os pudores humanos. A gente tem muito pudor. Ah, não vou fazer tal coisa porque não quero melindrar não sei quem, sabe? Eu quero ser sempre bem visto por todo mundo, mas não dá para ser bem visto por todo mundo, mesmo quando você faz o bem. Você pode ter certeza que sempre vai ter quem vai te criticar, mas a quem importa é a Cristo. É ali que você tem que saber, fiz certo ou fiz errado. Ah, mas porque não sei quem criticou. Bom, o problema é teu, meu amigo. Tá? A minha conversa é outra. Minha conversa é com Cristo. Ele me dá a motivação, ele me empurra, e eu sei que eu estou fazendo aquilo que ele mandou. A gente tem que estudar um pouquinho mais a doutrina social da igreja também. Isso vai nos orientar mais adequadamente. E se você quiser ter resposta, ela tem resposta também. Porque às vezes a gente faz a coisa, a pessoa vem criticar, ah, bom, o que você tem a ver com política? Pô, bicho, o que o cristão tem a ver com política? Tudo. Absolutamente tudo. Principalmente nós leigos, né? Então, a gente é muito saudável, inclusive, que a gente se recorde, né? Lá dos primeiros cristãos, né? No longo da história, né? Eles tinham essa coragem. Muitos deram a vida. Nós não somos chamados hoje a dar a vida mais. Embora a gente saiba de países, por exemplo, aí, onde nós cristãos, os cristãos são perseguidos, sabe? Mas a gente tem que anunciar. E o nosso anúncio, o anúncio do leigo, é o anúncio, não é da palavra, é da ação, é de fazer, é de estar junto com a sociedade, discutir políticas públicas, sabe? De fazer para melhorar a vida de todos. A nossa política tem que ser essa, de melhorar a vida de todos. A nossa forma de evangelizar é essa também, sabe? É você levar a ação, e para isso nós não temos que ter medo, nós não temos que ter receio. Agora, é claro, não sejamos burros também, tá? Desculpa a expressão, mas é o seguinte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Coragem é você vencer o medo, mesmo tendo medo, isso é coragem. Você sabe que você pode, né? Mas você vence o medo e faz aquilo. Agora, não pode ser uma coisa burra. A gente também tem que estudar, ser mais estrategista. Eu não vou me expor desnecessariamente. Então, nós temos que ser inteligentes também para conseguir entender que a coragem, sabe, não é ausência de inteligência. Eu vou porque eu sou burro, então eu enfio a mão na boca do leão. Não, não é isso, bicho. Não é isso. Nós temos que ter discernimento também. E pensamos que o Espírito Santo nos dê esse discernimento. Às vezes a gente sente essa tentação, né, de manter essa prudência, essa distância dos problemas. Não quero me envolver, porque... Não tenhamos, sabe, esses receios humanos. Tá com medo? Reza. Conversa com Cristo. Tente ter intimidade com Cristo. Tá? O amor às pessoas, né, essa força espiritual que a gente tem que ter, isso nos impulsiona. Então, nós temos que ter intimidade com Cristo. Que jeito? Conversando com Ele. Conversando como um amigo com Cristo. É a partir daí que você se fortalece. Aí que você fortalece essa espiritualidade sua, sabe? De ter esse contato e de sentir. Gente, eu já vi gente que fala tão bonito, mas fala tão bonito, tá? Sabe? Que tem conhecimento profundo das Escrituras, que conhece demais, sabe? Que filosofa, mas que não tem intimidade com Cristo. É a mesma coisa que você pegar e ler um tratado sobre o amor conjugal, mas você nunca ter amado uma mulher, ou uma mulher ter amado um homem, ou sei lá, né, a gente não vamos recriminar também. Você falar tudo sobre o amor, ler todos os livros sobre o amor, mas nunca amou verdadeiramente ninguém. Você sabe, na teoria, sabe? E viver, e ser cristão não é teoria, é prática. É prática dia a dia. E a prática é dentro da sua casa, com a sua família, com o seu entorno, pessoas que você pode ajudar. Isso é a prática. Essa missão que nós temos no coração do povo, ela é uma parte, ela tem que ser uma parte da nossa vida, né? Ela não é um ornamento. Não, ela é uma parte da sua vida. A gente tem que viver essa missão. E essa ação
que ela é misteriosa. A ação de Cristo, na verdade, é um grande mistério. A forma como ele age, sabe? Acreditar em Cristo é viver nele. É muito difícil, porque a todo momento nós estamos sendo chamados para sair dele. A gente sentir aqueles prazeres que são imediatos, de dormir bem, sem receios, entendeu? De ter tranquilidade, de comer bem, sabe? De estar saudável. Então, a gente tem essa dificuldade de nos fazermos, né, se deixar levar pelo Espírito. Então, nessas orientações espirituais para a missão, nós temos que nos deixar levar pelo Espírito. Por quê? Porque ele vai nos dar força, direção e coragem. Às vezes a gente sente a tentação, né, de ficar distante, de não querer se envolver, de achar, já deu a minha parte, entendeu? Tá? É claro, a gente também não pode sacrificar a família, sacrificar outras coisas que são muito importantes dentro do nosso papel como leigo na sociedade. Agora, não fiquemos com esses pudores de achar que nós estamos dando demais. O Rodoaldo sempre fala um negócio que é verdade, né? O Paulo gosta também, que é cada um doando um pouco. Não pesa para ninguém. Não pesa para ninguém. Agora, tem horas, gente, que a gente vai ter que dar o que não tem. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que dar o que nós não temos, mas Cristo nos abastece. Se você tiver fé, se você acreditar efetivamente que Ele vai te abastecer e vai segurar as pontas contigo. Tá? Lá, no documento fala, né, que Cristo nos pede tudo. Pedreira, né? Mas dá, cara, dá que você tem retorno. É igual lá o meninão lá, né, que foi falar para Cristo, como é que eu faço para ser melhor? Eu já faço tudo, eu cumpro todas as escrituras, todos os rituais que eu faço, né, eu dou lá o dízimo, aquela coisa toda, o que eu tenho que fazer? Eu falo, bom, quer ser melhor? Doa tudo que você tem para os pobres e me segue. Pô, aí você pediu demais, né, cara? Pediu tudo. O que ele pediu? Justamente aquilo que te apega ao mundo, cara. São os bens materiais. Então, se a gente conseguir se distanciar disso, a gente consegue crescer. E quando a gente consegue se distanciar e crescer, a gente vê que essa missão nossa de ser santo não é fácil, mas é possível. E o nosso grande modelo é Cristo. Nós temos que tentar imitar a Cristo. Aliás, existe um livro, quem puder ler, eu esqueci o nome do autor, o nome do livro é Imitação de Cristo. É um monge que escreveu um livro, sabe, considerado como o segundo livro mais, vamos usar um termo assim, mais importante do cristianismo, sabe? Esse livro, ficando só atrás da Bíblia. Ele é um livro pequeno, assim, se deve encontrar aí, Imitação de Cristo. Eu esqueci o nome do autor, é um monge que viveu no século XV. Então, você imagina um monge falando, mas ele é tão profundo, e ele fala justamente disso. Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. E quem tem que imitar a Cristo não são só os religiosos, sabe, o clero. Nós, como leigos, nós temos como a nossa grande missão a santidade. E tudo que nós fazemos pelo Conselho de Leigos, tudo que nós fazemos nessa atuação para a sociedade, sabe, acho que, se não me engano, foi São Tomás de Aquino que falava isso, né? Ele falava que a gente ele questionava, né? Que qual o mérito, então, que a gente tem, se a gente está fazendo bem, mas com interesse de ganhar o céu. Mas nós somos humanos, tá? Nós somos humanos. Então, assim, busquemos o céu, busquemos a santidade, aprofundando na nossa espiritualidade. Eu vou passar para vocês depois aqui um materialzinho que eu tenho, mas basicamente são pequenos trechos desses dois documentos, né, dessas duas exortações apostólicas, que fazem essa reflexão da nossa fé, né, da nossa espiritualidade e da possibilidade que nós temos de ser mais espirituais, de nos aprofundarmos
na nossa fé. E isso, com certeza, vai nos abastecer para que a gente possa ser melhor. Tá? Não melhor do que os outros, melhor do que nós estamos hoje. Porque a busca que nós temos que ter não é ser melhor do que ninguém. Eu sempre falo, o cristão católico não pode querer ser melhor do que ninguém. Nós não somos, nós temos que nos diferenciar na multidão. Senão nós não somos cristãos. Porque a gente vê muita gente aí que não está aí com nada. Se a gente se igualar a eles, uma coisa nós não estamos sendo, que é cristãos. Beleza? Pessoal, vou passar para vocês, então, depois disponibilizar o materialzinho que eu tenho, mas sempre dizendo o seguinte, até eu sempre falo, né? Chamo a atenção de uma frase, né? Que existem muitos alunos, mas poucos estudantes. Ou seja, sentado assistindo uma aula, embora eu não tenha o nome dessa conversa nossa aqui, desse diálogo de aula, mas o nosso estudo começa quando termina a aula. E eu gostaria muito que eu tivesse conseguido motivar vocês a pegar esses documentos e lerem Tomás de Kempis, exatamente. Tá? É um livro fantástico, fantástico. Assim, leia devagar. Leia assim, um parágrafo. Você vai ver que é de uma profundidade fantástica. Eu tenho ele aqui, uma hora que eu conseguir aqui, eu tiro uma foto para colocar a capa para vocês.